Olá, alunos! Na aula de ontem de português, foi passado para vocês um texto para vocês estarem lendo na página 65 até a página 67. E o nome? O título desse texto é O Pescador e o Anel. E após a leitura desse texto, eram para vocês estarem respondendo as questões da página 68 até a página 70, do número 1 até o número 9. Agora, então, nós vamos estar corrigindo essas questões, certo? Na número 1, fala o seguinte: releia o início do conto e responda as questões. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Letra A. Quando cresceu, o filho se tornou caçador como o pai? No texto fala que o filho ele não se tornou caçador igual o pai, ele se tornou pescador. B. Como o pai se sentiu em relação a essa decisão do filho? O pai ficou muito surpreso, porque ele imaginava que o filho ia caçar e não pescar. Então, a reação que ele teve mediante a essa escolha do filho foi surpresa. Ele ficou bastante surpreso. Número 2. O filho do chefe da tribo tornou-se conhecido como um habilidoso e generoso caçador de peixes. Escreva H para os itens que demonstram a habilidade do jovem e G para os itens que demonstram sua generosidade. Primeiro, devolveu o peixe vermelho às águas do lago. Isso aqui demonstra a generosidade dele com o peixe, né? Ao invés de matar o peixe, ele devolveu o peixe para as águas do lago. Então, aqui vamos colocar a letra G. Próxima, teceu grandes redes. Nessa alternativa aqui, nós vamos colocar a letra H, que significa as suas habilidades. Próxima, dava os maiores peixes que pescava ao pai. Aqui também simboliza a generosidade dele, né? Que ele pegava os peixes maiores e dava para seu pai. Então, aqui na frente, nós vamos colocar a letra G. Fez excelentes cordas de sisal. Aqui são habilidades dele também. Então, nós vamos colocar a letra H. Agora, vamos para a página 69. Número 3. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquila para problemática. Letra A. Que acontecimento causou essa mudança? Então, o acontecimento que fez marcar essa situação de tranquila para problemática foi a escassez de comida, a falta de comida. Letra B. Como o jovem pescador solucionou esse problema? O menino, ele passou a dar mais peixes para o chefe e para o povo daquela aldeia. Então, dessa forma, ele solucionou aquela falta de comida que eles estavam tendo. Número 4. Que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? O acontecimento mágico que acontece, né, lá quando vocês lerem o texto e vocês vão estar vendo, é que ele encontrou um grande peixe chamado Obi. E esse peixe deu um anel mágico para ele. Então, esse foi o acontecimento mágico que ocorreu. Número 5. Que poder mágico o anel tinha? O poder que o anel tinha era de você conseguia realizar tudo que você desejava. Então, esse era o poder do anel. Era possível você conseguir tudo aquilo que você desejava. 6. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez ao anel? Ele pediu primeiro para pegar muitos peixes, né? E o segundo pedido dele
foi a proteção para a aldeia. Ele queria proteger aquela tribo, né, a aldeia. Número 7. Que característica do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar um anel mágico como recompensa? Assinale com um X a alternativa correta, e que nos dá 3 alternativas: bondade, habilidade e rapidez. O peixe, ele deu o anel mágico pro garoto porque ele foi bondoso com ele. Então, nós vamos marcar um X aqui em bondade, porque ao invés de matá-lo, o jovem pegou o peixe e devolveu ele para as águas do lago. Número 8. Os contos populares costumam apresentar um ensinamento. Qual é o ensinamento que o conto O Pescador e o Anel pretende transmitir ao leitor? A partir da leitura desse texto, vocês conseguem notar que o ensinamento que esse conto passa é a importância da bondade e da generosidade. Agora vamos para a página 70. Número 9. O conto O Pescador e o Anel é um texto narrativo. Preencha o quadro a seguir com os elementos da narrativa presentes nesse conto. Primeiro, personagens. Os personagens desse texto são o chefe da tribo, o seu filho, que é o jovem, né? E o peixe vermelho. São apenas esses 3 personagens que são falados na história. Tempo. Quer saber quando que aconteceu essa história? Essa história, esse conto, ele aconteceu há muito tempo atrás. Espaço. Aonde que aconteceu? Esse conto, ele aconteceu na aldeia onde eles viviam. E o último, narrador. Que tipo de narrador que é esse conto? Esse conto temos o narrador observador. É um narrador que não participa do conto. Ele apenas observa e narra a história. Então, aqui, narrador, nós vamos colocar narrador observador. Então, essa foi a correção da nossa atividade de português de ontem, terça-feira.